No quarto da criança pode-se ver um padrão de manchas de sangue, onde o colchão absorve todo o sangue do corpo da criança. Na verdade, a criança também não tinha lesões, uma delas era uma amputação da mão, de uma das mãos. Apresentava lesões perfurocortantes que provocaram um sangramento intenso, o que levou ao estado de choque e, obviamente, à morte. Esse quarto da criança, percebemos que a agressão foi na cama, em nenhum momento a criança se levantou. Ele foi agredido ali, tiraram a vida dele ali nesse quarto. Quando nós vimos as fotografias, percebemos que a criança faleceu dormindo, ele a agrediu enquanto dormia. A menina do meio também, ele a agrediu enquanto dormia. Mas quando a menina mais velha percebe, é quando ela tenta escapar dele e é quando ele a alcança na parte de baixo da casa. Foi isso que ele nos disse literalmente quando o entrevistamos. Ele não sabia o que tinha feito e pensamos que estava se fazendo de bobo. Mas depois percebemos que ele realmente tinha um transtorno psiquiátrico e que não sabia o que tinha acontecido. Com o passar dos dias, ele percebe o que aconteceu, mas antes não. Então, quando eu estava fazendo uma descrição de uma lesão na cabeça, eu estava aqui conectado e, de canto de olho, vi que o menino estava me olhando assim. A verdade é que, quando eu me virei, naquele momento, eu vi claramente que ele estava com os olhos abertos. Mas no momento em que eu vi, eu me virei e saí, e quando voltei com meu colega Conchino, o menino estava assim. Neste país, a violência diária ecoa na mídia e no conteúdo que consumimos, dos telejornais aos podcasts de crimes. Poucos espaços contam com especialistas que vão além do sensacionalismo, oferecendo informações úteis e ajudando na compreensão e prevenção. Hoje vamos conversar com o Dr. Apolônio Gasco Flores Polo, cuja rotina profissional envolve lidar com a morte diariamente. Ele compartilhará sua visão de especialista sobre um dos casos mais assustadores de Querétaro e do México. Um caso emblemático. E, acima de tudo, ele vai nos mostrar o quão complexo e fascinante pode ser o mundo da medicina forense. Sou o Dr. Apolônio Gasco Flores, sou perito forense há 23 anos aqui na cidade de Querétaro. O motivo pelo qual me dediquei à medicina forense foi que, ao longo de todos esses anos, descobri que o campo médico, legal e tudo o que podemos contribuir ao analisar pessoas e cadáveres pode ser de grande ajuda. E quando essas pessoas apresentam algum tipo de lesão ou algum tipo de estigma, podemos perceber, através da análise dessas feridas, quem as cometeu ou como foi que cometeram. O caso de Cláudia Mijango continua causando arrepios, porque, segundo os peritos, sua mente se fragmentou completamente. O mais inquietante é que, em meio a esse surto psicótico, ela não via seus próprios filhos como eles realmente eram, mas sim como parte de uma ameaça que só existia em sua cabeça. Sob essas alucinações, ela os atacou dentro de casa, guiada por uma mistura de medo, confusão e vozes internas que a impulsionavam a agir. E o mais perturbador veio depois. Cláudia saiu de casa desorientada, coberta pelos vestígios do que havia feito de vermelho, andando pela rua sem entender o que era real e o que era fruto de sua mente perturbada. Testemunhas a descreveram como alguém desconectada do mundo, quase em transe. Os especialistas concluíram que ela não tinha controle sobre si mesma, por isso foi declarada inimputável e passou cerca de 30 anos internada em um hospital psiquiátrico, onde seu caso se tornou referência do dano que um surto psicótico não tratado pode causar. No estado de Querétaro há um caso muito particular que, quando cheguei aqui na cidade, me contaram que é o caso da senhora Cláudia Mijangos. Esse caso é um fato bem típico, como uma história urbana aqui na cidade de Querétaro, onde dizem que há coisas paranormais por trás da história. O fato é que esse caso em particular tem muito a oferecer para análise criminalística e médico-legal. Quando eu soube do caso, obviamente, fui até a casa para conhecer onde ela estava localizada e o que havia por trás do que se comentava.
No decorrer dos anos em que estive como médico legista, em um julgamento, tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Oscar Losado e Andrade, que na época era o diretor dos serviços periciais do estado de Querétaro, e que trabalhou no caso da senhora Mijangos junto com outros investigadores forenses e médicos legistas. Conversei com ele para saber se havia alguma maneira de ele me contar, já que ele trabalhou diretamente com as pessoas envolvidas. E então, para não ficar imaginando coisas, ele muito gentilmente me disse que me forneceria o caso na pasta do seu laudo forense que ele havia realizado. O que ele realmente me disse foi para eu não ver pelo lado sensacionalista, mas sim que o que eu faria era analisar as fotografias. Analise o que está ali para que você perceba como as coisas aconteceram, se isso vai te ajudar com o tempo em como você vai conseguir resolver seus outros problemas. Quando eu recebo o arquivo e começo a ver as fotografias, percebo que existem coisas que realmente tinham muito de investigação forense. Nós, quando fazemos uma análise de algum homicídio, sempre temos que levar em conta que para chegar a um bom resultado, não devemos chegar com uma ideia do que as pessoas dizem. Nós temos que nos apoiar muito na ciência, sempre temos que aplicar os princípios da criminalística ou os princípios científicos para poder chegar a um resultado e, através disso, então, poder dar um parecer sobre os resultados, já analisando as evidências e analisando também os indícios. Após analisar tudo, emitimos o laudo pericial. Falando do caso da senhora Mijangos, nesse momento eu a examino e percebo que existiam várias manchas em diferentes partes da casa. E no começo, quando a gente está entrando no que é a medicina forense, não percebemos que existe um mundo de coisas que poderiam te trazer muitas ideias. Por exemplo, existe uma especialidade da criminalística que se chama interpretação de manchas de sangue. E essa interpretação de manchas de sangue nos diz como as coisas aconteceram, qual foi o mecanismo da lesão, quais vasos ou quais estruturas sanguíneas foram lesionadas, se foram venosas, se foram arteriais, e dependendo do tipo de gota, dependendo do tipo de mancha de sangue. Então podemos perceber se a pessoa estava caminhando, se a pessoa se arrastou, se a pessoa se apoiou, se de alguma forma essa pessoa se defendeu, se a agressão foi em um só lugar ou em vários lugares. E nesse caso, quando analisamos as fotografias junto com outros colegas forenses, percebemos que as agressões aconteceram em várias partes da casa. A primeira das fotografias que vimos e que está na pasta que o Dr. Oscar nos deu é um padrão de manchas de sangue, onde a pessoa que foi agredida estava no chão e tentou se arrastar, tentou escapar. Estamos falando de uma das meninas a quem ele tirou a vida. Quando nós vimos esse formato das manchas de sangue, percebemos que a agressão não aconteceu apenas com a pessoa em pé, mas também quando ela estava de bruços. Ali ele seguiu ferindo-a com um objeto perfurante e cortante. Já quando ele a agride, a menina, já sem forças, a senhora Mijangos. O que nós vimos através dessa análise é que ele a arrasta e a leva de volta para o segundo andar, onde estavam os outros cadáveres que ele já havia ferido. Quando vemos as fotos seguintes, há duas fotos em particular, uma do quarto do menino e outra do quarto das duas meninas. No quarto do menino, vemos um padrão de manchas de sangue, onde o colchão absorve todo o sangue do corpo do menino. Na verdade, o menino também não tinha lesões, exceto uma amputação de uma das mãos e lesões perfuro-cortantes que causaram um sangramento importante, levando-o ao estado de choque e, obviamente, à morte. Aquele quarto do menino, percebemos que a agressão aconteceu na cama,
Em nenhum momento o menino se levantou, ele foi agredido ali, né? Tiraram a vida dele ali naquele quarto, ele sangrou até morrer e depois foi levado para o quarto principal onde ela estava. Para isso, no outro quarto, que é o que nós supomos, a pessoa, quando agride uma das meninas e que ali falece, a menina mais velha é quem corre para baixo e é onde ela é agredida. É ali que percebem que estão agredindo seus irmãos e ela tenta gritar, mas é quando a pega lá embaixo e é ali que termina de machucá-la. Tendo em mãos os dados e a pasta de investigação do caso, o Dr. Apolônio nos oferece sua opinião especializada sobre os processos forenses utilizados naquela época, contrastando-os com a perspectiva científica atual. E é por meio dessa análise que ele explica como cada procedimento, evidência e laudo permite reconstruir com maior precisão o que aconteceu naquela madrugada, revelando uma imagem mais clara e fundamentada dos fatos. Como agir nesses casos quando temos algum tipo desse tipo de eventos? Bem, a primeira coisa que deve ser feita é aplicar os princípios científicos que nos dizem que primeiro precisamos proteger a cena do crime. Quando isso aconteceu, que foi no ano de 1989, se não me engano, esses princípios ainda não eram aplicados adequadamente. Então, há fotografias em que se vê os policiais entrando e ocorre uma contaminação da cena do crime. Isso atualmente não deveria acontecer. Depois que vimos todas as fotografias e vimos como ele colocou os corpos na parte do quarto principal, a posição em que os cadáveres estavam era de bruços. Os 3 cadáveres estavam empilhados sobre o quarto principal. Isso é que, quando ela comete esse tipo de homicídio, para não ser julgada, o que ela faz, mesmo tendo estado em um estado psicótico agudo, é colocá-los de bruços para que não os vejam. Existem vários estudos que falam sobre a perfilação criminal e sobre a interpretação de como é que os homicidas posicionam os cadáveres. E, neste caso, o que foi característico é que os 3 cadáveres estavam de bruços. Os 3 cadáveres estavam de bruços e, empilhados uns sobre os outros e cobertos com um cobertor. O que aconteceu depois que já matou eles? Bem, ela se automutila e as automutilações que ela tinha eram nos pulsos, mas eram lesões que não representariam algo que de alguma forma pudesse ter tirado a vida dela. Então, a polícia chega através da ligação de alguns vizinhos, e esses vizinhos escutam barulhos e reportam para a polícia. A polícia chega e entra no quarto e entra na casa e nos quartos. E é quando percebem que a senhora estava sentada e quando perguntam o que tinha acontecido, ela não sabe o que aconteceu. Ela não percebeu o que tinha feito e só depois, quando todas as autoridades já tinham chegado, a levam para apresentar na delegacia do Ministério Público, ela é atendida medicamente. E então é aí que se determina que ela não estava em seu juízo, que não estava consciente do que estava fazendo, mas sim que estava em um estado psicótico no qual não percebeu o que fez, nem por que fez. Já fazendo uma revisão dos antecedentes da senhora Mijango, nós já se sabia e se comentava. Nunca se teve certeza de que fosse verdade, que ela tinha um relacionamento com um padre, o que nunca foi comprovado. E a outra é que ela estava sob tratamento psiquiátrico por um estado depressivo, uma depressão que ela carregava há anos, e que, em algum momento, pelos problemas familiares que diziam que ela tinha, isso pode ter desencadeado esse estado psicótico e ter causado a morte das crianças. Foi algo que, em Querétaro, marcou uma época, por assim dizer, em que nada acontecia, e um caso dessa natureza impactou bastante a sociedade queretana. Repito, eu não trabalhei nisso, mas as pessoas que naquele momento viveram isso e me contaram em primeira mão,
E já uma vez que me apresentaram o caso, você percebe que é preciso ter muito cuidado em como vamos trabalhar os casos de homicídio, principalmente quando são crianças. As lesões nos corpos foram causadas por instrumentos perfurantes e cortantes, uma faca. Neste caso, vimos na análise que havia em várias fotos, várias facas, e de fato há uma foto em que aparece um dispensador de facas. Onde faltavam essas facas que foram encontradas nos diferentes quartos, essas facas tinham impregnado com líquido avermelhado, possivelmente hemático. Só a análise laboratorial pode confirmar se é sangue. Essas facas causaram as lesões. Todas as lesões que as crianças apresentavam eram lesões perfurocortantes, exceto a criança que tinha uma lesão de amputação na mão. A maioria eram lesões perfurocortantes. A menina mais velha tinha lesões na região das costas, nas costas e no pescoço, o que nos indica que a posição em que a senhora Mijangos estava era atrás da menina, causando as lesões com a faca e causando as lesões que, em determinado momento, tiraram a vida dela. 2 delas estavam no tórax, perfuraram o pulmão e perfuraram o coração, e isso fez com que ela tivesse uma perda de sangue muito grande e então morreu. É muito difícil saber o tempo em que uma pessoa se desangra. A verdade é que cada pessoa é diferente. Mas uma lesão em uma artéria importante, por exemplo, uma aorta numa artéria femoral ou uma artéria carótida, você se desangra em menos de 5 minutos. As lesões que eles apresentavam, a grande maioria era no tórax, ou seja, perfuraram ou o pulmão ou perfuraram o coração, além das lesões que tinham na parte dos membros. Saber o sofrimento da menina, não, isso não podemos determinar. O que podemos saber é se ela apresentou algum tipo de agonia, ou seja, o tempo que demorou para perder a vida. Ocorrem mudanças macroscópicas e mudanças microscópicas no corpo que nos indicam essa lesão foi provocada ainda com vida. Essa lesão estava no período entre a vida e a morte, e essa lesão foi provocada após a morte. Essas lesões perimortem, premortem e postmortem podem ser determinadas com base nas características dessas feridas. Nessas crianças, de acordo com o que vimos nas fotografias, todas eram lesões premortem. Nenhuma das lesões era post-mortem. A grande maioria dessas lesões ocorreu em vida ou quando já estavam perdendo sangue. Por exemplo, existem lesões que são consideradas de ódio, quando são lesões mutilantes, ou lesões que envolvem órgãos sexuais, ou envolvem uma área específica, mas que são múltiplas lesões. Nós já vimos, por exemplo, em crimes passionais, que não é só 1 ou 2 lesões, né? São mais de 30, 40, 50 lesões. E nós já tivemos casos de feminicídio, desde muito tempo atrás, em que com uma lesão, 2 lesões tiravam a vida delas e tinham várias outras que eram desnecessárias para tirar a vida delas. Geralmente todas essas lesões estavam localizadas no rosto, pescoço e regiões mamárias. Aqui no caso dessas crianças eram lesões que eu acho foram de acordo com a forma como foram encontradas. Porque quando fizemos a análise das fotografias da criança, por exemplo, ele tinha 2 lesões que perfuraram o coração e o pulmão. Com essas já eram suficientes? A lesão da amputação da mão? Não. Ou seja, podemos de certa forma explicá-la como desnecessária porque a criança já estava praticamente agonizando quando ocorreu a amputação da mão. Isso ocorre por meio da análise forense, como eu dizia. Com uma faca, dificilmente você vai amputar uma mão, não? Se for sobre os ossos, você tem que procurar a região das articulações para poder desarticular a mão, separá-la do corpo. O mesmo na cabeça, quando ocorrem as decapitações, tem que ser em uma das áreas onde estão os ligamentos ou tendões para poder removê-la, ou seja, para separar, literalmente.
Se eu tentar fazer um corte sobre o osso do antebraço, eu precisaria literalmente de uma serra para conseguir cortar, porque de outra forma uma faca não é suficiente para cortar o osso. Ele perde a vida assim como suas irmãs, por meio de um estado de choque agudo, uma hemorragia aguda, e eles sangraram até a morte. Os 3 sangraram até a morte. Secundário, ferimentos perfurantes e cortantes no peito. Os 3 tinham ferimentos no peito, só que a menina mais velha também tinha ferimentos nas costas, o que corresponde ao tórax posterior, mas no geral todas eram lesões perfurantes e cortantes. A menina mais nova não se defendeu. A menina, o mais novo era o menino, a menina do meio, ela não se defendeu, ela literalmente faleceu ali na sua cama. As lesões que ela tinha, que eram no tórax principalmente, e se não me engano, uma no pescoço, fizeram com que ela perdesse sangue muito rápido. Quando isso acontece, que ataca a menina do meio, a menina mais velha é quando corre, e é quando ela alcança na parte de baixo, e é onde ela causa todas as outras lesões. Quando vimos as fotografias, percebemos que o menino faleceu dormindo, ela o atacou enquanto ele dormia, a menina do meio também, ela a atacou enquanto dormia. Mas quando a menina mais velha percebe, é quando ela tenta escapar dela, e é quando ela alcança na parte de baixo da casa. Olha, quando se faz uma investigação criminal, são várias coisas, não é só o fato de nós, como médicos legistas, dizermos algo. Nós vamos fornecer uma parte da investigação. O perito criminal de campo fornece outra parte da investigação. O químico forense lhe fornece outra parte da investigação, dependendo do caso. Neste caso que estou te contando da senhora Mijangos, o que serviu foi o seguinte. Primeiro, através da análise criminalística, que incluía a criminalística de campo e a hematologia forense. O que nos disseram ou o que foi fornecido naquele momento foi como aconteceu o fato, se foi um fato violento, os momentos, os lugares, as pessoas envolvidas, a posição da vítima e do agressor. E isso nos foi revelado através da reconstituição dos fatos que ainda podia ser feita naquele momento. A quem agrediu primeiro, a quem agrediu em um segundo momento e a quem agrediu em um terceiro momento. Estamos falando da menina mais velha, quando ela tenta escapar e ele a agride e tira a vida dela na parte inferior. Isso é o que a criminalística de campo e a hematologia forense trazem. O que elas nos dizem? Que a agressão ela aconteceu em vários momentos, que foram vários ferimentos, que houve vários movimentos com o instrumento perfurocortante, que cortou várias partes anatômicas do corpo, e que ali o que foi feito foi levá-los depois e colocá-los no quarto principal para depois cobri-los e depois ela se agredir. O que fez a medicina? Explicar a causa da morte. Explicar a causa da morte através da análise dos ferimentos e da interpretação das lesões, das características morfológicas das lesões. O que nós, em determinado momento, fazemos quando tratamos esse tipo de caso é que uma lesão perfurocortante, lesões perfurocortantes eles são causadas por instrumentos como facas, canivetes e estiletes. E é perfurocortante porque vai predominar a profundidade sobre a extensão. E se utiliza uma faca porque tem ângulos e bordas limpas, tem bordas nítidas que se correspondem, tem paredes muito firmes, etc. Então, o que fazemos aí é explicar todas as lesões, porque a pessoa pode ter 50 lesões, mas talvez dessas 50 lesões apenas uma é a que causa a morte. Aqui, as lesões que ele apresentava, a grande maioria eram lesões que envolviam órgãos vitais, órgãos que servem para a pessoa poder viver. Coração, pulmão, por exemplo, se eu tiro a função do pulmão e do coração e, além disso, corto uma artéria, em poucos minutos a pessoa se desangra, o sangue para de chegar ao cérebro, ela perde a consciência e acaba falecendo. Como te mostrei anteriormente, nós tem uma mancha muito grande na parte inferior, que é onde atinge a menina maior. Tem uma mancha muito grande no quarto da menina, onde eu te falei que ela faleceu ali no local. E o quarto do menino, com a mesma característica da segunda menina, uma mancha muito grande.
E isso nos mostra que as crianças agredidas ali já não se levantam mais, ela as leva e carrega para o quarto principal dela para empilhá-las os três. Quando vemos essas manchas de sangue, podemos investigar se trata de lesões venosas ou lesões arteriais. Cada uma dessas lesões tem características particulares, por exemplo, uma lesão venosa. Como não tem pressão, vai pingar e vai formar uma gota, uma manchinha redonda, elíptica ou ovalada. E diferente das lesões arteriais, que tem pressão e que toda vez que o coração bate vai sair um jato de sangue. Isso gera um padrão de mancha de sangue típico, parecido com um spray. E podemos perceber se essas lesões que a pessoa tinha correspondem ao que encontramos, tanto na mancha de sangue no local investigado, quanto na lesão anatômica. Apolônio reflete sobre a magnitude desse caso e o enorme impacto que gerou na sociedade, especialmente por se tratar de vítimas tão jovens e indefesas. Ele também compartilha que, mesmo nos dias de hoje, esse tipo de acontecimento continua sendo o mais difícil de enfrentar em sua atuação profissional. É muito curioso. Esse caso foi tratado por muitos anos, de diferentes formas, desde uma análise científica, desde uma análise paranormal, as lendas urbanas do que se comenta, etc. Eu acho que cada pessoa, dependendo dos casos que tem, falando de investigadores forenses, né, vai te falar de formas diferentes sobre a morte e sobre a percepção que se tem da morte. O doutor falava disso de forma muito tranquila. Ele relata que, por ter sido o primeiro caso relevante desse tipo em Querétaro e envolver crianças, todos ficaram abalados. E principalmente que a pessoa que tirou a vida delas não tenha percebido o que fez, porque foi isso que ele disse, literalmente. Quando chegamos até ele e o entrevistamos, ele não sabia o que tinha feito, então pensamos que ele estava se fazendo de bobo. Foi assim que ele falou. Mas depois percebemos que ele realmente tinha um transtorno psicológico, psiquiátrico, né, que não sabia o que tinha acontecido. Conforme os dias vão passando, é quando ele percebe o que aconteceu. Mas antes não, né? Então, quando ele me conta, o sentimento que ele tinha já estava muito, muito elaborado. Não é a mesma coisa quando é o seu primeiro morto, ainda mais se tratando de crianças e em circunstâncias violentas. Já quando você já trabalhou vários casos e, de certa forma, lá foi lidando com isso ao longo do tempo para que não te impacte tanto, não é que você não sinta, mas precisa manter a mente muito clara para poder trabalhar e ajudar. Sim, claro, todas as pessoas que trabalham nisso de alguma forma precisam de ajuda psicológica para lidar com essa transferência de emoções e sentimentos. No meu caso, como eu te contei há pouco, é muito difícil para mim trabalhar com crianças, primeiro porque sou pai e tenho filhos pequenos, e a forma e as circunstâncias em que vi esse tipo de morte realmente causam tristeza. A dor, como eu já havia comentado antes, a maior dor que eu percebi é quando um pai perde um filho, principalmente crianças com menos de 10 anos. É muito difícil para eles aceitar a morte. Até agora não aconteceu comigo, mas sim, já me pediram para analisar colegas de outros lugares, já me pediram para analisar fotos de casos semelhantes. Em Guanajuato, né, teve uma vez um caso muito parecido, mas muito, muito, muito parecido. Aqui, numa área da região de Vale de Santiago, Salamanca, por ali, um professor que eu tinha me contou, e estávamos falando do caso de Mijangos, e aconteceu algo muito parecido. Uma pessoa que era militar tira a vida dos filhos. Igual quando a polícia chega, porque ele usou arma de fogo, quando a polícia chega, estava sentado à beira da estrada, porque morava numa área meio deserta, ele ainda estava com a arma, e quando a polícia chega, eles dizem: "Ei, é que nos avisaram que uma arma foi disparada." "Ah, sim, fui eu." "E o que aconteceu?" "Não sei, pois estou aqui sentado esperando ver o que vão me dizer." "Como assim, ver o que vão te dizer?" "Sim, quando chegam em casa, que era tipo um rancho, estavam os corpos da família dele ali jogados.
ele tinha matado com uma arma de fogo e ele não sabia. Então, eu contei para ele sobre o caso Mijangos, ele me contou sobre o caso dele e achamos curioso. Ah, poxa, é quase isso. Aqui, obviamente, era um homem com instrução militar, usou uma arma de fogo, mas aqui era uma senhora dona de casa, católica, religiosa, que, de certa forma, não tinha nenhum perfil para pensar que poderia ser algo assim. Nós, quando tivemos casos dessa natureza, que talvez não chegam ao homicídio, mas que sim chegam a uma agressão grave. Porque já tivemos agressões graves de pessoas que estão passando por um processo psiquiátrico, doenças psiquiátricas, geralmente depressão, burnout com o trabalho e explodem, pum, e acabam cometendo homicídios. Mas buscar um sinal de alerta em particular é muito difícil. Sim, eles aparecem, mas é preciso procurá-los. Nós já tivemos colegas que são muito gentis, pessoas que o tempo todo tratam todo mundo muito bem. São pessoas que, de certa forma, até são líderes e, de repente, pum, explodem e se tornam alguém agressivo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o ambiente em que você está, o tipo de pessoas com quem você anda. A pessoa com quem você trabalha, ela influencia muito. O doutor nos explica como os processos forenses mudaram daquela época até os dias de hoje. Bem, o nível de capacitação, as metodologias e as ferramentas que os especialistas têm hoje em dia são muito diferentes. Ele também reflete sobre como esses avanços teriam influenciado na análise do caso, oferecendo uma reconstrução mais precisa e completa do que aconteceu. Como mudou muito, muito mesmo. E agora nós estamos trabalhando sob padrões de qualidade, e estamos trabalhando com técnicas de investigação que são utilizadas no mundo todo, aqui e em todo o país. Houve uma época em que fomos treinados pelo pessoal da investigação da cena do crime, então nós estamos seguindo protocolos de investigação. Antes a gente chegava, tirava as fotos, o Ministério Público e o secretário ficavam de pé, todo mundo ia, passeavam ao redor da cena do crime e nada acontecia. Não. Agora é preciso seguir regras muito rígidas de investigação, é preciso usar equipamentos de biossegurança. Para começar, o investigador forense que chega para fazer todo o trabalho de investigação é quem determina quem pode entrar e por onde vão entrar, que técnica de busca vai ser utilizada, quantos vão participar. E todos os especialistas que têm ou são adequados para esse tipo de investigação. Agora tudo tem que ser feito de forma protocolada, não dá para fazer a investigação de qualquer jeito como era feito antes, né? Bem, teria sido informado de uma maneira diferente, teria sido feito talvez, falando das necrópsias, uma análise mais precisa de qual foi a primeira lesão, qual foi a segunda ou as lesões posteriores, qual tirou a vida dele, quanto tempo demorou talvez para falecer, ou qual foi a causa imediata da morte, da forma como se informar. Ao contrário da anterior, sim, muita diferença assim, em relação à investigação do local. Possivelmente é preciso descartar que, por exemplo, não tenha participado uma terceira pessoa, porque tudo se diz que foi através de Mijangos, não da senhora Cláudia. Mas nessa época é preciso investigar se não houve mais participantes pelo tipo de crime, pelo tipo de cadáveres, pelo número de cadáveres, pelo local e tudo isso. Isso sim, há muita diferença, há mais tecnologia, obviamente. Falou-se muito que ele poderia ter tido uma possessão demoníaca. É difícil explicar assim, mas tudo bem. E te digo, conversando nesse ambiente, não chega a ter o comentário de eu passei pela casa e ouvi risadas de crianças, né? Antes era muito comum que eu te digo, cheguei a me contaram o caso e percebi pelas conversas. Mas conforme fui fazendo amizades, alguns deles contavam que a gente foi entrar na casa de Mijangos à meia-noite e fecharam a porta para a gente. E ouvimos uma criança falando, e ouvimos que fechavam tipo uma janela ou coisas assim. Não era só uma pessoa, eram várias. Na verdade, eu nunca fui, mas realmente se fala muito. Na verdade, explicar isso cientificamente, não.
Apolônio nos conta que, embora seja um homem de ciência cujo trabalho exige manter uma postura cética, ele também acredita no paranormal. Ele nos relata algumas das experiências que viveu ao longo de sua carreira e explica como certos fenômenos que à primeira vista podem parecer inexplicáveis, na verdade podem ser compreendidos por meio de processos científicos. Eu acredito no paranormal, não deveria acreditar, mas acho que todos os peritos forenses já experimentaram algo. Bem, por exemplo, que você ouça coisas, que movam coisas para você, que batam as portas para você e coisas assim. Você acha que em algum momento isso faz parte do movimento do prédio, né? Mas quando abrem uma torneira, você já não consegue explicar como mexeram na válvula. Eu te contava que íamos fazer a necrópsia desse jovem, desse menino. E quando eu estava fazendo a descrição das lesões, eu estava muito concentrado nas lesões, estava fazendo a identificação parcial, como era o cabelo dele, como era o nariz, os olhos, se tinha manchas, se tinha alguma cicatriz, e já estava virando ele na mesa. Então, quando eu estava fazendo a descrição de uma lesão na cabeça, eu estava com minha prancheta aqui, e eu, de canto de olho, vi que o menino estava me olhando assim. A verdade é que quando eu me virei, naquele momento, eu vi claramente que ele estava com os olhos abertos. Mas no momento em que eu vi, eu me virei e saí. Quando eu voltei com o meu companheiro Conchino, bem, o menino estava assim. Aconteceu ou não? Naquela hora eu vi claramente. E eu te digo, minutos depois abriram as torneiras para a gente. Eu te dizia que dentro do que é a tanatologia forense existe algo que é conhecido como espasmo cadavérico. Existem alguns movimentos retardados do corpo em que pode haver algum tipo de movimento de algum membro. Nunca vi um cadáver se levantar, se sentar, levantar uma mão, nunca vi isso. Já vi alguns vídeos e sinceramente duvido muito da procedência deles. O que eu já vi foram movimentos como dedos ou movimentos gestuais. Mas, de fato, alguma coisa, como comentam na televisão, não, nunca vi. Isso aconteceu comigo sobre um menino, eu vi, mas não fiquei olhando. Tipo, por que você abre meus olhos? Não, fiquei com medo e saí, né? Também era recém-formado como legista. Olha, é como no hospital, você se acostuma tanto com o cheiro de hospital, que no Instituto Médico Legal você se acostuma tanto com o cheiro dos legistas, que já se torna cotidiano. Há situações nas quais, sim, o ambiente fica um pouco tenso quando são mortes múltiplas. Há muitos anos, eu presenciei, muitos anos atrás, um caminhão em uma das rodovias, em um desvio, bate em um ônibus de passageiros, bate em um caminhão-tanque que levava combustível. O caminhão-tanque pega fogo e o caminhão fica de tal forma que, bem, fica preso. As 36 pessoas nesse caminhão morreram, todas carbonizadas. E todas, quer dizer, você vê ali, quando chegávamos para receber os cadáveres, recebíamos assim fragmentos carbonizados de corpos, crânios. 36, todos faleceram nesse acidente. E dessa vez sentia-se uma energia muito pesada, muito, muito, muito pesada, eu acho. Eu acho também pelo fato de que eram muitos cadáveres e que todos estávamos desconcertados de ter tido tanto trabalho. Isso foi há muitos anos. O doutor destaca a importância da medicina forense na sociedade. Ele explica que, com o crescimento da população, mudam as formas de lidar com violência e morte. O papel da medicina forense se torna cada vez mais indispensável. Ele destaca que, diante do aumento dos desafios de segurança no país, o trabalho forense é indispensável, mas será ainda mais nos anos que estão por vir. Quando nós começamos nisso da área forense, nós nos dedicamos a ver duas coisas. A parte das pessoas lesionadas, para quem temos que fazer um trabalho chamado descrição de lesões,
e são feitas perícias, não? São feitos atestados médicos de lesões, prévios de lesões, integridade física, clínico-toxicológico, estado atual, ginecológicos, proctológicos, etc. Através dessa análise, emitimos um atestado que o promotor vai dar uma classificação jurídica para poder atribuir a responsabilidade a quem cometeu o ato. E a segunda parte, que são as necrocirurgias, ou o que fazemos das necrocirurgias, sim, aumentou bastante. Antes tínhamos talvez um cadáver, assim por dia, ou a cada 4 dias. Mas agora a cidade cresceu, tanto que posso te dizer que todo dia temos um caso. E desses, bem, os acidentes de trânsito talvez sejam os mais frequentes. E mortes violentas, bem, como em todo o país aumentou a quantidade de mortes violentas. Olha, há algum tempo me convidaram para dar uma palestra na universidade e eu falei sobre o que era a evolução da violência, do crime organizado, sem falar especificamente de algo em particular. Quando eu estava fazendo essa análise da evolução que teve essa violência do crime organizado, vimos que no começo eram as execuções com tiro de misericórdia. De certa forma, havia códigos em que se respeitava não agredir menores de idade, não agredir mulheres, muito menos grávidas ou pais das pessoas que estavam envolvidas e levavam aquele que era apontado e pronto, executavam, davam um tiro na cabeça. O que foi que aconteceu? Bem, isso foi evoluindo. Então já não era matá-lo, mas sim mandar a mensagem para o inimigo. E então começaram a pendurar os corpos nas pontes, e também enforcá-los e pendurá-los, deixá-los suspensos. Depois começaram também a cobrir suas cabeças, amarrá-los, pendurá-los, etc. Houve uma parte do país, no norte do país, onde penduravam corpos eviscerados, assim, com os intestinos para fora. As pessoas que trabalharam com esse tipo de coisa não vão me deixar mentir, mas eram cenas dantescas. Depois começam a enviar outro tipo de mensagens. Não sei se você percebeu que por um tempo se falava da violência do Oriente Médio, né, onde filmavam as pessoas que estavam sequestradas e as cortavam. Se você entrar na internet, vai encontrar muitos sites onde há decapitações aos montes. Há muitos tipos de violência. O pior que você possa imaginar na sua cabeça, na sua mente. Assim, o filme mais perturbador que você pode assistir, você encontra na internet. De casos reais, de pessoas desaparecidas, de pessoas que muitas vezes nunca mais são encontradas. Porque até mesmo a forma de fazer uma pessoa desaparecer evoluiu. Antes elas eram enterradas. E depois teve um caso muito famoso do pozoleiro, que desintegrava corpos, e depois já não os desintegravam. Agora eles mandavam ou jogavam na rua, não, para exibi-los. Todo esse tipo de violência que se vive em todo o México, bom, há regiões do país onde isso é o dia a dia. Felizmente, em Querétaro ainda não chegamos a esse ponto. Mas, por exemplo, né, o estado vizinho, Guanajuato, é um estado muito violento. Sim, já aconteceu comigo, mas não posso contar, mas sim, já participei ou colaborei mais com colegas de outros estados. Pessoa de Michoacán me enviava casos e me dizia, olha, aqui o que eu faço? Não, você precisa de um especialista nessas áreas, principalmente pessoas sequestradas. Este me comentava que os próprios sequestradores já sabem em quanto tempo podem sequestrar as pessoas de novo para tirar dinheiro. Além disso, entre as quadrilhas de sequestradores, eles trocam dicas. Vou falar algo assim. Em Aguascalientes tem um empresário que tem tantos negócios, mais ou menos, ele pode te dar 20 milhões de pesos e eu te passo a dica. Seu trabalho, então, é vigiá-lo o tempo todo. O trabalho deles é vigiá-los para saber como operam, por onde vão, por onde voltam, quantas rotas usam, etc, etc. E com base nisso é que podem sequestrar as pessoas.
Todos nós temos padrões, todos fazemos coisas de forma inconsciente que de alguma maneira podem nos denunciar. Por exemplo, quando você se levanta, a primeira coisa que faz talvez seja ir ao banheiro ou tomar banho. Talvez você arrume sua roupa no dia anterior ou de manhã, ou seja, seguimos esses padrões também fora de casa. Quando saímos, usamos o mesmo caminho, ou usamos 2 ou 3 caminhos, dificilmente você vai mudar aquilo que facilita a sua vida. E essas pessoas se dedicam justamente a estudar isso. O doutor nos conta que, em sua busca constante por atualizar e aperfeiçoar os processos forenses, ele tem trabalhado de perto com as mães buscadoras. Um dos lados mais duros e dolorosos da violência no país, você já imagina ou sabe, como mostramos nas entrevistas do canal. Mas, embora seu trabalho seja necessário, ele relata como é complexo acompanhá-las. Não só pela exigência técnica que cada caso implica, mas também pela enorme carga emocional que essas histórias carregam. Para ele, apoiar essas famílias é um dos desafios mais difíceis dentro de sua profissão. Eu comentava em uma conversa anterior que uma vez fomos a um curso em um instituto onde tive a oportunidade de conhecer pessoas que tinham perdido seus filhos. Eu participei de uma dinâmica na qual eu tinha que ajudar essa pessoa ou me colocar à disposição dela para dizer eu sou o promotor ou eu sou o psicólogo. Eu sou, assim, a pessoa responsável que vai ajudar a encontrar suas famílias. Eu dizia que quando nos pediam para fazer essa dinâmica, então ia ter uma pessoa que ia ser como a afetada e que a gente tentasse sensibilizá-la para que confiasse na gente e pudéssemos fazer nosso trabalho de busca, e a gente se decepcionou, porque a pessoa realmente tinha perdido um familiar, tinha sentido a perda, tinha vivido essa perda por muitos anos, já estava no luto de aceitar essa perda. E quando terminamos a dinâmica, não conseguimos fazer nada, mesmo tendo tido o curso durante toda a semana, e nos deram técnicas de sensibilização e nos deram, assim, 1000 ferramentas para conseguirmos nos aproximar das pessoas, explicar para elas qual é o trabalho da busca, etc, etc. Eles te desmontam assim, pum. Porque eles te olham e dizem, cá você vai me ajudar a encontrar meu filho depois de 10 anos sem vê-lo? Você nem sabe, nem sequer me disse se ele está morto ou não. A forma como eles te dizem isso com tanta emoção te deixam completamente sem palavras. Depois que a dinâmica termina e conhecemos aquele grupo de pessoas que tinham perdido seus filhos, mulheres e homens, e eles nos contam, acho que sempre vão te dizer, talvez eu já saiba que ele está morto, mas o único que quero saber é onde ele está para poder enterrá-lo, para lhe dar paz, e essa é a paz que eles mesmos estão buscando. A incerteza de não saber onde está seu familiar é o que faz com que as pessoas continuem sofrendo. A ideia dessa dinâmica era justamente em que você, como servidor público, você como perito, tivesse essa ferramenta para saber, primeiro, como buscar, segundo, como ajudá-los a buscar e, através do seu trabalho forense, então, participar nisso. No nosso caso, o que fazemos para a busca? Existe um protocolo nacional, que é o Protocolo Nacional de Busca, onde participam peritos forenses como odontologista, médico legista, geneticista, químico, datiloscopista, lofoscopista, etc. Há antropólogos, todos eles são especialistas que vão contribuir para a identificação. No caso dos médicos, o que fazemos? Que quando recebemos um cadáver como não identificado, precisamos fazer toda a nossa média de afiliação completa, que inclui tanto a geral quanto a particular. Tiramos medidas, tiramos fotos das cicatrizes, marcas de nascença, tatuagens, muito importante, identificar e descrever as tatuagens, as cicatrizes, os estigmas profissionais, etc, etc. Esses dados que nós vamos fornecer ao final de
Quando termina a nossa participação, nós enviamos em uma pasta. Na necrópsia, o papiloscopista ou lofoscopista coleta as impressões digitais e faz uma ficha de cada digital para poder identificá-lo nas plataformas que existem. E se não existirem, então de alguma forma tê-lo registrado. O geneticista vai extrair o perfil genético, o odontologista forense vai fazer a impressão dental. Se descobrirem que a pessoa não tinha dentes, tinha trabalhos dentários ou usava próteses, etc. O antropólogo forense vai fazer o que lhe cabe. E assim vai se juntando todo um acúmulo de dados de prova para poder dar identidade a esse cadáver. Isso é quando temos um cadáver. Quando temos restos ósseos ou quando temos fragmentos ou segmentos humanos. Então, extraímos os perfis genéticos e o que pode ser identificado. Isso é quando temos. Esse é o nosso trabalho e a nossa participação no protocolo de busca. A questão é quando não há cadáver e eles estão procurando, e então o que se faz? Bem, de todos os cadáveres que existem em nível nacional, é feito um banco desses dados que nós fornecemos. E então, talvez venha uma mãe buscadora de Chihuahua, é que meu filho tem tais características, tinha uma tatuagem de tal forma aqui, tinha uma cicatriz, foi operado do cotovelo e tinha uma cicatriz no cotovelo, ou sabia que tinha uma ponte nos dentes. E então é feita a busca através do Banco de Dados Nacional para saber se há pessoas com essas características. Obviamente, através das fichas dactiloscópicas, das impressões digitais, existe um registro em nível nacional, onde se pode, de certa forma, facilitar um pouco mais. Claro, o estado de putrefação não te isenta de ter que identificá-lo. Podem extrair um perfil genético, seja de osso, de dente, de músculos, se for permitido. Mas, há cadáveres muito maltratados, onde cortam as mãos, onde cortam os lábios, cortam os pés ou queimam para que não possam ser identificados. E aí entra o antropólogo forense para poder ver se há danos nos ossos ou se havia alguma sequela de alguma fratura, ver se havia algum tipo de cicatrização óssea e assim. A saúde mental é fundamental em uma profissão onde a exposição à violência é constante, como acontece na medicina forense. O doutor nos relata a importância de manter uma regulação emocional contínua, de reconhecer os próprios limites e de estar atento aos sentimentos que surgem ao enfrentar casos tão complexos ou tão difíceis. Para ele, cuidar da mente é tão essencial quanto dominar a técnica, pois só assim é possível continuar exercendo esse trabalho com clareza, ética e humanidade. Nunca me perguntei isso, acho que ninguém se perguntou, simplesmente você deixa para lá. Você aprende a fazer isso desde que é estudante de medicina e começam a te sensibilizar com os... Bem, nós ainda víamos cadáveres, agora eles já não veem mais cadáveres. Mas eu acho que desde o contato com a doença e com a morte, você começa a se desconectar de uma forma automática. Sim. Eu acho que a melhor ajuda emocional é aquela que você tem com seus colegas de trabalho, que a gente brinca muito, nunca ofendendo a... Não está nas pessoas ou cadáveres que vemos, mas entre nós, como se contássemos nossas histórias uns aos outros. E isso ajuda muito. Conversar com a sua família também, mas nunca sobre esse tipo de coisa. Então, tem coisas nas quais, como perito, você não dá tanta importância. E como médico, por exemplo, eu dou aulas e digo para os meus alunos, se algum parente vai ao hospital para cirurgia, bom, eu quero vocês nas aulas, porque vocês não vão operar ela, vocês vão dar um apoio, mas é preciso cumprir como alunos. Coisas desse tipo. Como o doutor acabou de mencionar, realizar um processo forense quando a vítima é um familiar ou um amigo próximo é um dos maiores desafios da profissão. Ele nos explica como é difícil conter as próprias emoções e as da família para poder atuar com precisão, objetividade e respeito. Manter esse equilíbrio emocional é indispensável para que o procedimento seja profissional e bem-sucedido, mesmo nos casos mais dolorosos.
Já tive que atender amigos, já tive que fazer necropsias em amigos. Um deles foi por causa de um acidente que ele teve. Então ele já tinha sido hospitalizado antes por alguns dias. E sempre ele era muito meu amigo, nós tínhamos muitas experiências juntos. Ele era clínico geral e era um médico muito, muito bom. Ele sofreu um acidente e coube a mim e a outro colega, também amigo dele, recebê-lo. Ele teve traumatismo crânioencefálico. Em necrópsias, há motivos para dispensá-las e motivos para não dispensá-las. Acidentes, fatos violentos, qualquer fato violento, fenômenos autolíticos como suicídios e todo fato doloso que talvez tenha falecido por causas naturais. Se houve infarto em casa, pode dispensar, pois a morte é justificada pelos antecedentes e é possível emitir atestado de óbito. O que precisa ser investigado são todas as mortes violentas nessas modalidades que mencionei. Ele sofreu um acidente, por isso era necessário realizar uma necrópsia médico-legal, que o recebemos no hospital após o acidente dele. Primeiro foi difícil receber um amigo que tem uma lesão na cabeça e conversando com ele enquanto ele estava sedado. Aí você chega, conversa e diz, tenha força esperando ser ouvido. Ele falece justamente no meu plantão e sou eu quem faz a autópsia. Já sabíamos de que ele tinha falecido. Trauma craniano, uma queda. Mas tínhamos que fazer a autópsia e o único médico de plantão era eu, então coube a mim fazer a autópsia. Poxa, naquele momento eu tentei ficar o mais calmo possível, estava conversando com ele, explicando o que eu estava fazendo. Acho que só muito tempo depois é que a ficha caiu, né? Mas você vê que é trabalho. Eu acho que tem que ser uma pessoa, que saiba distinguir muito bem entre a vida e a morte. E saber que você vai ajudar as pessoas que faleceram, não? Que agora são cadáveres, e que através de você vai dar resposta ao que aconteceu com elas. Para o doutor, o mais importante é continuar aprendendo e colocar seus conhecimentos de medicina forense a serviço de quem precisa. Seu compromisso, ele garante, é continuar trazendo clareza e verdade em cada caso, especialmente em um país onde esse conhecimento pode fazer a diferença entre a impunidade e a justiça. O que vem a seguir? Sempre aprendemos algo novo todos os dias. Esta parte do mundo forense é muito ampla. Houve um boom das ciências forenses e agora já está precisando se capacitar mais em coisas que possam nos ajudar a fazer o trabalho de forma mais fácil, utilizar tecnologia, inteligência artificial, fazer as coisas de forma mais minuciosa para que possamos ter melhores resultados. Minhas redes sociais estão disponíveis. No Facebook estou como Paulo Gasca e no Instagram como Gasca Apolo. Se você chegou até este ponto do vídeo e tem alguma história sobre esta casa, se você já entrou ou em algum momento entrou e teve ou passou por algo paranormal, deixe sua história aqui embaixo nos comentários e também se inscreva. Sua inscrição ajudaria muito para alcançarmos 1 milhão, faltam cerca de 300 mil seguidores. E também, se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me seguir no e-mail que é correio@pepmistério.com.méxico. No Facebook sou Pepe Mistério e no Instagram Pepe Mistério México ou Pepe Mistério Documentários. Seja você uma mãe à procura, alguém que tenha passado por alguma injustiça ou tenha uma profissão interessante como a de médico.